Oi gente, e aí, tudo bem com vocês? Trazendo aqui a minha receitinha que eu vou fazer pra minha mãe, né, nesse Dia das Mães, se ela tá vendo esse vídeo aqui. Mãe, feliz Dia das Mães, que Deus te dê muita paz, muita saúde, sucesso aí na sua trajetória de vida, né? Te desejo tudo de bom de coração, te amo, tá bom? Então, minha receitinha que eu vou fazer pra vocês, espero que meus inscritos se inspirem e façam para suas mães, né? Não necessariamente mãe, mas que faça aquela receitinha especial para uma pessoa especial aí para vocês, tá bom? Então eu já desejo aqui para todas as mães aí desse Brasil aí um feliz Dia das Mães, tá? Que vocês curtam aí com seus filhos, com seus familiares, que vocês tenham um dia muito abençoado por Deus, tá bom? Então minha receita de hoje, sem mais enrolação, né? Eu vou fazer um empadão, que minha mãe, eu sei que já tem receita aqui no canal, tá? Não era essa receita que eu ia fazer, mas como minha mãe, eu tive com ela esses dias aí, ela falou, não, eu vou encomendar um empadão. Então, nada mais justo de eu fazer pra ela esse empadão que ela tanto gosta, né? Então, vou fazer um empadão de frango, né? Que já tem receitinha aqui no canal. E vou fazer também, gente, um bolo de chocolate. Só que esse bolo de chocolate também tem duas versões, se eu não me engano, aqui que eu já fiz no canal. Uma de bolo de chocolate e a outra na versão, acho que é bolo prestígio, que eu coloquei lá. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o bolo de chocolate já de massa pronta, né? E vou tentar fazer aquele famoso gostinho de infância lá dos anos 80, aquele bolo bem molhadinho. Eu vou tentar fazer, tá bom, gente? Então, fica aí que eu não vou dar logo tudo de cara de início de vídeo, né? Então, o que eu já fiz aqui? Eu já coloquei minha água aqui na panela de pressão pra ferver, né? Eu vou colocar um quilo de peito de frango, tá? Que eu já deixei aqui já descongelando. Então, bora lá botar a mão na massa pra fazer essa receita aí do Dia das Mães. Bora lá! Acender aqui meu fogão. Enquanto isso também, eu já vou acender aqui meu forno. Forninho ligado a 180. Vamos fazer por partes, gente. Deixa eu lavar aqui minha mão. Vamos colocar um pouquinho de sal nessa minha água aqui. Um quilo de frango, tá, gente? Pode ser, eu tô usando aqui o filé de peito, mas vocês podem usar sassami, né? Pode usar a preferência. Deixa eu pegar uma faca. Podem usar aí a preferência que vocês já estão acostumados a fazer, né? Então, deixa eu pegar aqui. Eu sempre tiro, gente. Eu dou uma lavadinha aqui no frango pra tirar esses excessos de... Ele ainda tá congelado, gente. Pra tirar esses excessos assim de pelinha assim, eu sempre tiro. Passar uma aguinha aqui nele. Só tirar só os excessos mesmo. Pra ficar mais fácil de tirar depois. Se bem que essa gordurinha aqui sempre some, né? Então, vou colocar esse frango aqui na panela de pressão. Eu faço na panela de pressão, né, gente? Como vocês já sabem, pra poder facilitar na hora do desfiar, né? Que eu sacudo ali na própria panela mesmo, né? Que ele desfia bem mais rápido, né? Então, tempo na cozinha é precioso, né, gente? Então, enquanto esse meu franguinho aqui vai cozinhando, é o tempo da gente fazer esse bolo. Só tirar só o excesso realmente de pele, né? Que eu não vou usar mais. Vou tampar aqui minha panela de pressão. Tá fazendo falta, né, gente? Essa câmera aqui de cima pra gente, né? Não esqueci não, gente. Vai ser providenciado. Então eu vou usar essa marca de bolo aqui. Não é patrocínio, tá? Mas vamos seguir aqui essa receitinha aqui. Vamos colocar o conteúdo desse pacote. Vou pegar uma tesourinha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui de novo. Então vamos embora lá.
pacote desse aqui com 150 ml de leite. Gente, eu já tinha deixado tudo separado, sempre fica faltando alguma coisinha, né? 150 de leite. Cadê o 150 aqui? Aqui. Gente, sempre cheirem o leite de vocês aí, porque eu já joguei no mês passado 2 litros de leite fora. Um tava na geladeira fechado e um tava no armário igual esse aqui fechado. Eram de marcas diferentes, mas tava azedo o leite. Pegar uma xícara, a gente vai colocar agora 3 ovinhos aqui. É igual o ovo, eu sempre boto aqui separado, porque se botar direto na receita, corre o risco de perder a receita, gente. Agora eu vou deixar batendo aí, vou acelerar aí pra vocês. Eu vou bater essa massa aqui durante 5 minutinhos, tá bom pra vocês? Vai ser assim, como vocês já sabem, né? Vou organizar aqui minha pia, que sempre já fez loucinha. E vou untar, gente, esse meu tabuleiro aqui, que a minha ideia é fazer nessa forma aqui um pouquinho maior. Não vou fazer naquela minha tradicional que eu faço na forma de pudim, porque a minha ideia é o quê? É ele ficar mais fininho, né, o bolo. Eu sei que ele vai crescer, mas vai ficar mais fininho. E eu tô querendo fazer o quê? Furar ele, deixar ele bem molhadinho, molhar ele com chocolate mesmo e deixar na geladeira de um dia pro outro. E depois de feito isso, eu vou tentar desenformar ele, né? E vou fazer um recheio de quê? De coco, né? Aquele famoso docinho de beijinho de coco. Vou fazer ele pra... Aí de vez eu rechear, cortar ele aqui assim na massa no meio, eu vou cortar ele realmente no meio, pra ele ficar mais altinho com aquela camada de recheio bem grossinho, igual era antigamente, né? Vou tentar, eu nunca fiz desse jeito aqui, essa receita dá super certo, tá? Mas desse jeitinho aqui eu nunca fiz. É aqueles bolinhos pra deixar na forminha no papel alumínio, aqueles bolos gelados que a gente tinha naquelas festas. Eu amava, gente, esses bolos. Não sei por que esse pessoal não vende mais esses bolos, né? Vou tentar reproduzir aqui. Eu queria botar realmente, era um recheio de doce de leite com ameixa, mas como eu tinha massa de chocolate aqui já pronta, deixa pra uma próxima, né? Vez que eu vou fazer alguma outra receita, né, de bolo, eu tento fazer com uma massa branca. Então, vou acelerar aí vocês e vou bater essa minha massa aqui. Gente, lembrando pra vocês que pode ser que ela fique mais fininha, mas o meu intuito com essa massa aqui é fazer com que ela fique pequenininha, fininha mesmo, né, no caso, porque eu quero colocar, vou partir ela ao meio, né, eu não vou partir no meio da travessa, né, do tabuleiro. Eu vou colocar dividindo mesmo, uma em cima da outra, né, então vamos ver se dá certo. Se não der também, vocês sabem que aqui eu falo, né. Ficou fininho pra gente. A massa aqui do bolo, ó, tá vendo? Ficou fininho, ficou parecendo aquelas massas de brownie. Mas o intuito é esse mesmo, que aí eu vou cortar ela aqui quando o bolo esfriar, eu vou cortar, vou molhar ele, né? E vou cortar ela depois aqui no meio pra poder rechear uma parte em cima da outra, né? E eu vou colocar naqueles famosos bolos de anos 80. Bolinho indo pro forno, tá? Vai ser quase o mesmo processo aqui do frango, né? Uns 30 a 35 minutinhos, né? Então, quando ele já tiver assado e o meu franguinho já cozido, eu já vou desfiar logo esse frango aqui, tá? Pra poder acelerar aí pra vocês. Então, até daqui a pouquinho. Vai ser assim, ó. Pum. Então, gente, tirei já o bolinho aqui do forno, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Eu já fiz o macete do palitinho. Deixa eu pegar o palito. A forma, gente, tá pelando. Deixa eu levantar aqui pra vocês. Ó, tá vendo, ó? Até que ele ficou altinho, o palitinho está saindo sequinho, né? Então, eu vou deixar esse meu bolinho aqui esfriar.
Enquanto isso, o meu franguinho tá aqui terminando de cozinhar, né? Mas em 5 minutinhos eu vou desligar e vou deixar ele na pressão, tá? E enquanto isso eu já vou cortando os temperinhos que eu vou usar para fazer esse frango. Alho, cebola, já vou deixar tudo aqui, os pratos de tomate aqui, o molho de tomate, já vou deixar tudo separado para temperar já esse franguinho aqui. Então, bora lá, o bolo eu vou ter que esperar esfriar, né? Para poder molhar ele. Eu vou molhar um pouquinho, gente. Ele, estou na dúvida. Eu vou desenformar ele, vou cortar ele no meio e vou furar. Aí nesse processo aí eu vou colocar ele na geladeira. Eu vou deixar ele ali, eu acho que de um dia pro outro na geladeira. Aí depois eu venho com o meu recheio de beijinho de coco e coloco para poder ele ficar mais firmezinho, para eu poder, né, cortar as fatias e colocar ele no papel alumínio. Então fique aí que essa receita ainda não acabou, hein? Já já, gente. Então, meninas, já tirei aqui meu bolinho, né, do forno, né, já esfriou. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou passar esse bolo aqui pra essa minha travessa aqui. Eu queria uma que não tivesse essa parte aqui, gente, mas como uma boleira mesmo, né, só que eu tô sem no momento. Então eu vou tentar desenformar aqui esse meu bolo, tá? Vou cortar ele na metade. Vamos ver se ele vai... Ó, um lado soltou, gente. Ó, soltinho. Eu vou desenformar, gente, ele aqui nessa minha tábua de madeira aqui mesmo. Ó, soltou ele todinho. Aí agora, o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar pegar o meio dele aqui certinho, né, pra poder... Vou pegar uma régua, gente. Para tudo, só que na hora eu sempre esqueço. Gente, deu exatamente 30 centímetros. Então eu vou cortar ele aqui em 15 centímetros, né? Mas antes disso, o que que eu vou fazer? Como eu já desenformei ele, vamos preparar logo o nosso recheio. Meu recheio vai ser de beijinho de coco, né? Então como que eu faço? Eu coloco uma colher de manteiga, né? Uma colherzinha de manteiga. Vou abrir aqui meu leite condensado, vai uma caixinha, tá? Que aí, enquanto a gente divide esse bolo aqui, corta esse bolo aqui ao meio, o recheio vai esfriando, né? Então, uma caixinha de creme de leite não, leite condensado, perdão. Eu já desfiei também o frango, tá? Eu já mostro pra vocês, que é a outra receitinha, né? Então, vamos preparar esse nosso bolinho aqui primeiro. Uma colher de sopa de manteiga, gente, na panela. Uma caixinha de leite condensado e um pacotinho de coco ralado, tá? Eu nunca coloco tudo, tá, gente? Eu coloquei mais da metade. Vou dar uma mexidinha aqui. Vou acender aqui meu fogo, gente. Era bom se tivesse outro ângulo, né, gente, pra vocês. Mas eu tô sem o meu telefone ainda. Olha, gente, já coloquei aqui na panela a nossa manteiga. Uma colher de sopa de manteiga. Uma caixinha de leite condensado. E mais de um pacotinho de coco ralado. Eu acho que não tem necessidade de colocar mais coco ralado não, gente. Eu acho que eu não vou colocar aquele outro restinho ali não. Vou deixar assim mesmo. Aqui, gente, lembrando que é fogo médio para alto, tá? Deve demorar aqui uns 5 a 10 minutinhos até ele ficar na consistência que eu quero. Lembrando que eu não quero ele nem muito duro em ponto de docinho e nem assim líquido demais, né? Eu quero um pouquinho mais grossinho, então. Então eu vou acelerar aí vocês, gente, para poder passar mais rapidinho, então. Bora lá. Vou
vou apagar aqui o fogo. Eu vou virar aqui a panela para vocês verem como é, ó. Vou desligar já o fogo. Vou tombar aqui a panela para ver como é que ele desgruda, ó, tá vendo, ó? É esse pontinho aqui. Então, vou posicionar aqui vocês novamente pra gente cortar esse nosso bolo, tá vendo? Eu medi aqui na régua. Deixa eu botar aqui a régua, que a régua grudou. Tá vendo? Deu 30 centímetros aqui meu bolo, tá vendo? 30 centímetrozinho. Aí eu vou cortar esse bolo aqui com 15 centímetros. Bora lá então. Então, gente, posicionei vocês novamente, né? Então eu vou cortar aqui meu bolo com 15 centímetros. Vamos tentar cortar aqui aproximadamente aqui igual. Vou dar aqui. Pronto. Aí agora, gente, o que que eu vou fazer? Eu vou... Já lavei minha mão, tá? Eu vou colocar uma banda nesse meu refratário aqui. Aí... Ih, gente, não deu. Não coube no refratário. Eu vou ver outro lugar. De repente, gente, eu acho que eu vou deixar ele até aqui nessa tábua. Vou fazer assim. Então, vamos embora, então, gente. Eu vou deixar aqui na minha tábua mesmo, tá? Lembrando que como é o primeiro bolinho que eu vou fazer assim, né, recheadinho, a gente não, eu já sei que não vai ficar do jeito que eu queria, que eu sou chata com essas coisas, mas vai ser o meu melhor, tá, mãe? Então, vamos embora lá. Vamos molhar esse nosso bolinho aqui com chocolate, né? Pode ser achocolatado, a marca de vocês, da preferência de vocês. Vou colocar um pouquinho de... Deixa eu ver se eu ainda tenho leite condensado aqui, gente. Vou colocar um pouquinho de leite condensado. Um pouquinho de leite condensado e vou acrescentar aqui também um pouquinho de leite. Só um pouquinho, gente, só pra gente molhar esse nosso bolo pra ele não ficar tão seco. Misturar ele aqui direitinho. Após misturado, gente, a gente vai vir com um garfinho aqui. E vamos fazer furinhos nessa parte aqui do bolo. Eu vou mostrar pra vocês aqui de pertinho. Deixa eu furar primeiro. Então, gente, ficou assim, ó. Fui fazendo apenas isso aqui, ó. Fui fazendo pequenos furinhos com o garfo, tá vendo? A massa tá bem molinha, tá vendo? Tá bem fofinha. E agora, a minha misturinha ficou desse jeitinho aqui. Um pouquinho de leite condensado, leite e o chocolate da preferência de vocês, tá? E vou apenas dar uma molhadinha nessa metadinha aqui do bolo para poder colocar o recheio. Não muito, tá? Se escorrer não tem problema. É para ele dar só aquela molhadinha mesmo. Então, gente, vamos colocar agora o nosso recheio. Ficou com essa consistência aqui, ó. Vamos colocar aqui em cima do nosso bolo. Então, gente, eu vou tentar levantar aqui pra vocês. Já está desse jeitinho aqui, tá vendo? Ele tá bem recheadudo, tá vendo, ó? Lógico, gente, vocês até me perdoem aí de eu não fazer, é um primeiro tentativa de bolo, né, recheado mais bonitinho, mas eu lembrando pra vocês que eu quero cortar ele pra fazer aquele famoso bolo gelado, né? Mas como ele tá tão fofinho, gente, eu vou fazer agora uma cobertura pra botar aqui por cima. Como eu só tô com uma panela aqui, gente, eu vou
dar uma organizada aqui na minha louça. Vou lavar a panela e já volto aqui com vocês pra gente finalizar com a cobertura. Bora lá! Metade da latinha, da caixinha, né? Só para não ficar tão doce. Vou dar mais uma mexidinha aqui. Aqui, ó, tá vendo? Ele fica, eu vou virar aqui a panela, tá vendo? Ele desgruda, mas não desgruda no ponto, né, de brigadeiro. Meu bolinho está aqui, ó. Eu coloquei o recheio que tava caindo, né? Eu botei ele mais recheadinho, tá vendo, ó? Já molhei aqui em cima. E agora é esperar essa cobertura esfriar um pouquinho pra gente colocar essa cobertura aqui por cima do nosso bolinho. Bora lá então, até já. Então, meninas, seguindo a receita aqui do nosso empadão, né? Eu já amassei aqui o alho, tá vendo? Botei 4 dentinhos de alho amassado aqui com fiozinho de azeite. Já liguei aqui, acendi o meu fogo, tá vendo? Agora eu vou deixar esse alho aqui dar uma leve douradinha. Já cortei aqui meia cebola, tá? Que a minha cebola tava muito grande. E já desfiei o nosso franguinho aqui, tá? Pra usar como recheio do empadão. Molhinho de tomate, o nosso temperinho aqui. E não esquecendo aqui os temperos, né? Opcionais que cada um, né? Na sua casa vai escolher. Então, eu vou fazer logo esse recheio, gente. Porque enquanto o recheio vai cozinhando e depois esfriando, a gente vai fazendo o restante das coisas, né? Que tem que fazer a massa do empadão ainda, né? E temos ainda que cortar o nosso bolinho, né, gente? Vou tentar. Então, fiquem aí que essa receita só tá começando, hein, gente? Vou virar a câmera. Então, gente, virei aqui a câmera, né? O alhinho já tá soltando aquele cheirinho, né? Deixa ele dar mais uma douradinha. Eu até pensei, gente, em fazer um tabuleiro menor do empadão, né? Mas sempre quando eu faço, as pessoas pedem um pedacinho, né? Então, vou fazer aquele tamanho do tabuleiro de vidro tradicional mesmo, né? Meu alhinho já tá quase pronto aqui. Vou colocar a nossa cebolinha. Vou colocar mais um fiozinho aqui de azeite, né? Mais um minutinho, a gente acrescenta o frango. Lembrando, gente, que o empadão pode colocar outros recheios, né? Camarão, palmito, né? Carne seca também desfiadinha, também fica uma delícia, né? Com catupiry. Então tem N recheios aí, né? Minha cebola já deu aquela famosa murchadinha, né?
Agora, vamos acrescentar o frango desfiado. Eu coloquei 1 kg, tá, gente, de frango desfiado. Vou acrescentar aqui logo, gente, um pouquinho de água para o meu recheio aqui embaixo não queimar. Porque essa minha panela eu tô achando que tá bem pequena. Mas só tenho essa, gente. A outra tá com feijão. É um pouquinho só de água, gente, só para não grudar realmente aqui, né, no fundo da panela, né? Porque lembrando que o franguinho já tá cozido, né? Então é só pra dar aquela refogadinha só. Dá mais uma mexidinha aqui. Gente, acho que eu vou ter que botar mais um pouquinho de água. Eu gosto que o recheio fique molhadinho, né? Porque senão fica aquele recheio seco também, né? Fica ruim. Agora vamos começar a temperar aqui. Colocar o nosso veneninho. Temperinho. Se vocês não quiserem colocar esse famoso temperinho aqui, gente, vocês podem colocar só os temperos naturais mesmo, tá? Colocando aqui já o molho de tomate. Pra dar uma corzinha pra esse frango não ficar tão pálido, né? Pode colocar também aqui, gente, se vocês quiserem, extrato de tomate. Eu tô sem no momento aqui em casa, eu vou colocar apenas o molho de tomate mesmo. Tá batendo muito reflexo em vocês? Não, né? Gente, foi um pacotinho desse aqui, ó, completo. Gente, vou prender meu cabelo, porque cozinha com cabelo solto eu não gosto. Lavar a mão aqui de novo. E agora vamos acrescentar aqui sal a gosto, tá, gente? Lembrando que eu coloquei já tinha colocado um pouquinho de sal, mas aí vocês vão vendo no decorrer aí se precisa ajustar o sal, né? Vou botar um pouquinho de pimenta do reino para dar um quentinho na comida, né? E a nossa salsinha. Tava no buraco pequenininho. Aí aqui, gente, vocês colocam o tempero que vocês quiserem. Tem gente que usa tempero baiano, coloral. Vocês coloquem o do gosto de vocês, tá? Eu gosto mais desses dois temperinhos aqui mesmo. Dá mais uma mexidinha. Aqui, gente, ele vai ficar uns 10 a 15 minutinhos. Eu botei no meu fogo baixo mesmo aqui, né? Pra não queimar e não evaporar esse molhinho, né? Que esse molhinho eu gosto
que ele fique mais encorpadinho, né? Pra gente usar ele no nosso recheio, né? Dá mais uma mexidinha aqui pra a cebola entrar em todos os cantinhos aqui do frango, né? Vou colocar mais um pouquinho de salsinha. Enquanto o nosso franguinho vai cozinhando aqui, gente, eu vou aproveitar. Como a massa é só misturar, lembrando, é 1 kg de farinha de trigo sem fermento, tá bom? E manteiga de boa qualidade, tá? Eu uso a Qualy, não é publi, tá? E deixa a manteiga em temperatura ambiente, tá, gente? Porque senão a massa não vai ficar legal. A gente tem que trabalhar com essa manteiga aí em temperatura ambiente. E uma gema para depois com um fiozinho de azeite para pincelar antes de colocar esse nosso empadão para assar no forno, né? Então agora, gente, eu já misturei bem ele aqui, tá? Eu vou virar aqui a câmera para vocês para mostrar. E eu vou dar uma organizada aqui na minha pia, né? Que ficou uma baguncinha aqui, né? E já volto aqui pra gente já vir cortando o bolinho também, né? Pra tentar cortar ele, pra botar naqueles famosos anos 80. Vou virar a câmera. Então, gente, o nosso franguinho está desse jeitinho aqui, ó. Tá vendo? Bem desfiadinho. Não coloquei muita água, mas também não deixei sem. Eu vou tampar aqui a tampinha, né? E vou deixar aqui por uns 10 a 15 minutinhos no fogo baixo, tá vendo? A fogo baixo. Então, bora lá lavar essa loucinha aqui pra gente trabalhar com a pia limpinha. Então, meninas, já tirei meu bolo da geladeira, tá? A minha ideia é fatiar ele e enrolar ali no papel alumínio. Será que vai dar certo? Ai, que medo, gente. Então, meninas, eu virei a câmera aqui pra vocês, né? Mas vou ficar com a cabeça cortada, né? Pra vocês acompanharem aí como eu vou tentar fazer isso. Nem eu sei, gente, mas bora lá. Eu vou tentar, gente, como a calda tá... né, não tá nem mole, nem durinha, né? Eu acabei de tirar ele aqui da geladeira. Lembrando que eu fiz, né? Eu deixei um pouquinho de tempo na geladeira, né? Então, gente, eu não vou cortar fatias fininhas não, né? Como assim vai ficar muito grande, eu vou cortar de repente aqui assim, ó. Uma fatiazinha generosa. E vou cortar aqui na metade. Ai, medo, gente. Medinho básico, mas olha, tá com cara boa, né, gente? Eu vou tentar. A primeira fatia, gente, eu vou deixar ela assim. Vou fazer igual anos 80, gente. Quem tiver aí uns 30 e pouco, pegou essa geração aí de bolinho de festa desse jeito, né? Nada muito... Ó, gente. Coloquei desse jeitinho aqui assim, ó. Aí agora eu vou dar uma aceleradinha aí em vocês, que aí eu vou colocar aqui nesse meu refratáriozinho, né? E vou cortando esse bolo pra não ficar também o bolo assim exposto na geladeira, né? Vou botar ali, que quem quiser vai ali na geladeira, pega e fica até mais fácil, não suja nada. Bora lá então, vou acelerar aí vocês, hein? Pum. Então, gente, eu vou virar de novo a câmera para falar melhor com vocês. Então, meninas, eu não contei quantos
deram não, mas eu acredito aqui que deva ter. Vamos contar junto? Vocês viram o tamanho da fatia, né? Deu dois dedos, né, de bolo. 2, 4, 6, 8, 10, 12 bons pedaços de bolo, gente. Eu acho que rendeu esse nosso bolinho, né? E eu, gente, que não sou boba nem nada, eu vou colocar isso aqui na geladeira, tá? Depois. Mas eu sei que vocês estão curiosos. Esse aqui, gente, eu nunca tinha feito, tá? Bora experimentar isso aqui, gente, essa primeira receitinha logo. Ai, que recordação, gente. Chega a dar nostalgia nessa época aí de bolinhos assim. Eu lembro também que tinha muito só com coco, né? Ó, gente, como vocês viram, ele ficou bem molhadinho, né? Tá bem molhadinho, bem recheadinho. Vamos ver. Gente... Gente, só faço. Eu não vou... Meu dente tá sujo, né? Se estiver aqui, né? Meus aparelhos, né? Eu vou acabar de comer esse meu bolinho aqui com um suquinho. Afinal, eu ainda nem almocei, né, gente? Então, quando o nosso franguinho aqui já tiver terminado aqui de cozinhar, que ele ainda tá aqui no foguinho embaixo, eu venho já pra gente começar a fazer logo a nossa massa do empadão, né? Pra abrir ele, porque a gente só pode entrar na massa quando o recheio estiver totalmente frio, gente. Porque senão dá aquele impacto na massa, né? A massa fica meio que ela crua, né? Ela não cozinha, ela não vai ficar sequinha, né? Então tem que esperar trabalhar com o recheio sequinho mesmo, gente. Recheio frio, recheio sequinho, pra não estragar a nossa massa. Então, até daqui a pouquinho. Vou comer meu bolo, só faço, uma delícia. Então, gente, meu frango eu acabei de desligar aqui o fogo, tá? Ele ficou desse jeitinho aqui. Deixa eu pegar aqui uma espátula. Ó, eu não deixei ele ficar completamente seco, tá vendo, ó? Mas também não ficou... Ele tá bem molhadinho, tá vendo, ó? Que fica escorrendo uma aguinha aqui, ó. Deixa ele focar, tá vendo, ó? Ele não tá seco nem molhado. Lembrando que eu ainda vou colocar aqui, gente, o requeijão. Então, vamos fazer logo agora. Já comi lá meu bolinho, tá muito gostoso. Podem fazer essa receita aí na casa de vocês, que vocês não vão se arrepender. Então, vamos fazer agora a nossa massa, gente. Então, 1 kg de farinha de trigo e um potinho de manteiga. Eu uso da Qualy, tá, gente? Porque as outras eu já fiz e eu não gostei muito, né? Vai depender aí da manteiga que vocês gostem, né? Eu faço com essa daqui e vou colocar um pouquinho de sal. E lembrando, gente, vocês vão acrescentando a farinha aos poucos, tá? Porque eu vou fazer nesse pirex aqui, tá vendo? Tanto eu vou abrir a massa aqui, né? Vou fazer a massa aqui e depois eu vou abrir ela aqui mesmo pra já deixar pelo menos o fundo e as laterais dele já abertinho enquanto o frango ali vai esfriando. Então, bora lá. Vou virar aqui a câmera novamente. Então, gente, vamos fazer aqui. Eu vou colocar um pouco de farinha aqui. Já lavei aqui direitinho, né? Geralmente, eu coloco mais da metade do saco da farinha, tá? Porque sempre sobra um pouquinho, gente. Aí não tem o que fazer com o que aqui sobra, né? Sobra pouco, mas não sobra muito pra fazer certas coisas, né? Então, vou abrir logo esse fundinho aqui logo nosso. Abrir a manteiguinha aqui. Ó, o ponto que eu falo pra elas estar em meio ambiente é esse aqui, ó. Tá vendo? Eu apenas tirei da geladeira. Ela fica tipo uma textura de maionese. É essa textura que vocês têm que trabalhar com ela, tá? E aqui, gente, não tem muito o que fazer. Aqui é mão na massa mesmo, né? Suja assim. Vamos colocar um pouquinho de sal também. Quem for Maria sozinha igual a mim, coloca. Quem não for, vai colocando aos pouquinhos, tá bom? Vamos dar uma misturadinha aqui. Ó, gente, eu vou pegar um pedaço aqui, ó. Ela fica nessa textura aqui, ó.
ela desgruda da mão, ó. Tá vendo? Como vocês já sabem, ó. Ela não gruda na mão, né? Não fica também muito engordurada a mão, né? Agora, o que que eu vou fazer? Vou passar essa minha massa aqui. Lembrando, gente, que eu abri aqui, foi praticamente a metade do saco da farinha, tá? Aí, como eu vou usar esse refratário aqui pra abrir minha massa do empadão, vou passar pra cá pra poder vir esticando aqui essa massinha aqui, então. Bora lá. Então, gente, terminei de abrir aqui, né, o fundo e as laterais dele, né. Sobrou ainda um pouquinho de massa, mas eu acho que não vai dar pra eu fazer a tampa toda, né, mas eu prefiro usar essa daqui e qualquer coisa eu faço na hora rapidinho, mais um pouquinho, né. Eu vou colocar até o ventilador aqui nesse frango, gente, pra poder dar uma esfriadinha mais rápida nele, pra gente já montar ele logo, né. Eu vou dar uns 15, 20 minutinhos e vou ver se eu consigo finalizar aqui logo essa receita já rapidinho com vocês, que ainda tá um pouquinho morno, né, mas eu quero esfriar um pouquinho mais esse frango. Então, ó, pra vocês vai ser assim, ó, pum, aguardem aí. Então, gente, eu vou colocar aqui o meu requeijão. Eu tô usando essa marca aqui, tá? Como eu falo pra vocês, não é publi não, tá, gente? Então, vamos colocar um potinho desse requeijão aqui no nosso recheio, tá? Lembrando, eu não gosto de requeijão. Não precisa colocar, gente. Eu coloco que eu gosto que a massa fique mais molhadinha mesmo, tá? Deixa eu ver se eu tinha até mais um aberto. Não, não tem. Só tem esse aqui que eu ia botar até mais um. A metade que tivesse ali na geladeira, mas não tem, gente. Só tem esse aqui. Então... Mas dá super certo, tá? 1 quilo de frango para um potinho de cada um fica excelente, tá? Vou raspar aqui o potinho. E acabou, gente, que enquanto eu tava lavando a louça, né, eu fui olhando pra massa que tinha ficado, eu falei assim, vou abrir logo mais um pouquinho. Abri só aquele proporcional ali, eu abri bem pouquinho mesmo. Que eu acho que agora vai dar certinho. Não foi um pacote todo aqui de farinha de trigo não, tá? Vou misturando bem. O meu cameraman chegou, gente. Tava falando com a Judy.
Aí depois de bem misturadinho, gente, vocês vão colocar aqui no refratário, tá bom? Ai, meu câmera, dá um oi aí pro pessoal. Eu até falei que tu tinha chego. Boa tarde. Ai, ai. Chegou na hora boa, é? Chega no cheirinho, gente. É igual aqui. Tô fazendo comida, um liga, um toca. Mas faz parte, né? Sinal que a comida é boa, né? Então, gente, a gente vai espalhar aqui agora, né? Vai colocar o nosso catupiry. Se você não gosta, não precisa colocar. Agora a gente vai abrir essa nossa massinha aqui. Deixa eu pegar uma toalha de papel. Limpar essas beiradinhas aqui. Para o vidro não ficar escorregando, né? Agora vamos abrir essa embalagem. Nossa, ui, ainda bem que eu consegui abrir. Aí aqui a gente faz umas tirinhas, gente. Vou virar a câmera para vocês verem como é que ficou. Então, gente, não precisa ficar certinho, tá? Agora eu vou abrir aqui o restante dessa minha massa que eu fiz um pouquinho a mais, tá vendo? Fiz um pouquinho a mais. E vou abrir aqui. Assim que eu tiver aberto tudo, eu mostro pra vocês. Vou deixar o vídeo acelerado, gente. Então, meninas, abri aqui a tampa, né, da massa, né? Agora eu vou pincelar umas duas geminhas aqui de ovo com um pouquinho de sal e um fiozinho de azeite. E vou levar no forno por aproximadamente de 30 a 45 minutos, vai depender aí do seu forno, né? Lembrando que é a 180 graus, tá? É um fogo baixinho para ele poder cozinhar por igual e dar depois aquela douradinha, né? Depois, faltando ali uns 25 minutos, 30, vocês tiram o papel alumínio, né? Pra ele dar aquela douradinha por cima. Bora lá acompanhar esse empadão no forno, gente? Bora! Então, gente, o que eu já fiz aqui, eu separei aqui a clara da gema, né? Daqui eu coloquei duas geminhas aqui dos ovos, tá? Tá dando pra ver daí, ó? Coloquei duas geminhas aqui. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal nessa minha misturinha aqui e um pouquinho de azeite. Aí a gente mexe aqui novamente. Aí a gente vem com um pincelzinho. Se você não tiver um pincel, gente, não tem problema, é só espalhar com a mão, tá? Então vamos passar essas gemas aqui nesse meu empadão para ele poder dourar, né? Ficar bem douradinho, né? Espalha bem. Passa bem na lateral para a lateral não ficar ressecada, tá? Eu acho que eu vou ter que colocar outro ovo, gente, que meu ovo acabou.
Não tem problema. Deixa eu pegar ali mais, acho que 2 ovos, gente. É bom que vocês venham aqui, deixa eu pegar ali a caneca. Vocês vêm aqui ao vivo. Separa a gema da clara. Coloca só a geminha pra cá. Aí eu já deixei aqui os outros dois, as 2 claras, né? Coloca pra cá também. Ó, ovo podre, gente, tá vendo? Ó? Por isso que eu sempre... Deixa eu descartar isso aqui. Vou pegar mais um. Por isso que é bom a gente, mesmo, vocês viram, né? Mesmo na geladeira, né? Acontece de, às vezes, estar ruim já o ovo. Tira bastante a clara, tá, gente? A outra geminha aqui. Aí, o que que eu fiz? Misturei aqui. Já tinha feito isso só naquela hora que eu já comecei a filmar. Um pouquinho de sal, novamente. E um fiozinho de azeite. A gente mexe aqui de novo. Aí agora a gente bota aqui o que tá faltando. Porque isso aqui, gente, que vai deixar ele douradinho. Tem gente que coloca até um bolinho de... um dedinho de café, mas eu prefiro fazer com a gema e o azeite, tá? Mas espalha direitinho. Foi tudo, gente. Agora o que que a gente vai fazer? Já deixei ali meu forninho ali já ligado. Dá um close lá, Igor. Por favor. Já deixei meu forninho lá já ligado. Meu papel alumínio. Você me alcança daí, Igor. Agora ficou a 180 graus, né? Já aceso ali por volta de uns 15 minutinhos. Agora vamos lá colocar esse meu empadão ali. Eu vou deixar, gente, no foguinho embaixo lá por volta de 35 a 45 minutos. Lembrando que vai depender do seu forno, tá? E daqui a pouco, quando eu tirar ele do forno, vocês me acompanhem aí. Então, bora lá para colocar dentro do forno comigo, Igor? Então, bora lá. Deixa eu abrir ali. Tu vai me acompanhar? Então, vem. Deixa eu abrir aqui, porque tá pesado, gente. Tá bem quente, gente. Agora 180 graus, forninho quente. E daqui a pouco eu volto com vocês aí pra mostrar como que ficou esse meu espadão. Então, até daqui a pouquinho pra vocês vai ser só. Bora lá!
Então, gente, desliguei aqui já meu forno, né? Deu aproximadamente de 45 minutos a 50, que eu deixei ele no forno bem baixinho, né? Bora tirar esse empadão aqui, gente. Ai, que medo. Vou passar por aí. Tá bem quente ainda, gente. Quer que eu acenda a luz, Igor? Não? Então vamos cortar aqui, gente, um pedacinho pelo menos aqui pra vocês verem como ficou. Já tem vídeo no canal, né? Mas como esse aqui eu vou levar lá pra comer com a minha mãe, tirar um pedacinho aqui pra mostrar pra vocês como é que ficou. Aqui. Sempre o primeiro pedaço, né, gente? Não dá pra tirar muito bonitinho, né? Ui! Pera aí, gente, pra eu não fazer besteira, que eu só tô com uma mão aqui. Eita! Ó, gente, como é que ele tá bem de pertinho aqui, ó. Ficou bem molhadinho, né? Vou botar aqui no prato. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse meu vídeo aqui, né? Lembrando aí, mandando um feliz Dia das Mães para todas as mamães inscritas aqui no meu canal, né? E vou lá agora levar esse empadão lá para comer com a minha mãe. E eu vou experimentar aqui, mas eu já sei que esse aqui, gente, é de praxe, está bom. Ficou bem cozidinho, ó, o franguinho ficou nem seco nem molhado, ó, tá vendo? Ficou ainda tá sendo fumaça, tá dando pra ver aí no vídeo, ó. A fumacinha, gente, tá quente. É isso então, gente. Vou pegar aqui, vou levar com cuidado lá pra casa da minha mãe, né? E é isso. Espero que vocês tenham passado um ótimo dia aí com a sua família, com a sua mamãe, tá bom? Vou finalizar meu vídeo por aqui. Um beijão, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!